Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Pode Rolar. Essa semana vamos ter uma semana com 4 episódios. Hoje vamos ter aqui o Isaac de Paula, que é gerente de conteúdo da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. Eu quis muito chamar o Isaac justamente porque ele é o cérebro pensante de lá, mas não aparece nas câmeras. É verdade. Aparece de vez em quando. Dois cérebros. Ah, um dos cérebros, claro. Mas isso que é legal, é realmente mostrar as pessoas que estão por trás disso fazendo tudo acontecer. Porque a gente vê realmente o programa acontecendo, a gente vê os apresentadores, o Dieguinho tá aqui, ó. É verdade. Não tá aparecendo. Deu legal. Ele aparece, o Andy, que já veio aqui, ele aparece nos episódios e tá lá o Isaac trabalhando. Tá lá no fim, só aparece no fim da ficha. Aparece nos créditos. É, aparece nos créditos. Olha tá. aí, caraca. Porque todo mundo, né? Quem que lê aquilo? Eu acho que quem vai sair lá lê. É, acho que só, talvez. Olha aí. Não, tem uma história, acho que é o Tobey Maguire, que fez o Homem-Aranha, que ele ganhou relevância porque ele fez um filme e o nome dele não saiu nos créditos. Tem uma história assim, eu acho. Eu acho. Posso estar falando Não, mas merda. eu tô brincando, tá? Assim, tem uma galera que acompanha e lê tudo. Sério? Sério. E, assim, pra portfólio, a galera usa muito. Ah. Então, por exemplo, tem muito lugar que a gente grava que as pessoas ficam loucas querendo saber onde que é que a gente gravou. E aí, muitas vezes a gente Vê a coloca lá em locação. agradecimentos. Que legal. E aí já tem muita gente que diz assim, gente, coloca na ficha que é pra gente saber, pra gente ir lá e tal, não sei o quê. Eu comecei a ver, vou ser sincero, eu comecei a ver os créditos assim, depois que eu comecei a ver os filmes da Marvel, que ele coloca a cena pós-crédito, aí acaba que a gente vê os créditos, aí sempre ele coloca, dá um exemplo, agradecendo a Austrália, tudo mais, aí coloca tipo os países, né? Hoje em legal. dia, você falou aí do Dieguinho aqui, do Zapiando, que tá aqui com a gente. de Aparece aí, bastidores. Dieguinho, dá um oi aqui, Dieguinho. não dá. O Zapiando é um que a gente usa a ficha com conteúdo, assim. A gente Olha bota ali só. os bastidores porque a gente sabe que é um momento também de conteúdo, né? Também Caramba. um momento pra galera rir um pouquinho, se divertir. Cara, só você falar disso aí do Zapiano já veio algumas perguntas. Mas antes da gente começar, eu vou falar pro pessoal do nosso parceiro de hoje, que é a Decor Colors, que simplesmente fez essa decoração incrível que a gente tem aqui nessa parede, que é esse cimento queimado diamantado. Até é uma empresa que sempre que eu vou falando em off, eu sempre falo dela, né? Chique, né? A gente estava falando de Rede Amazônica, filiada da Rede Globo, não tem como a gente acabar que não fala de Big Brother, né? É um assunto que sempre vem, é um assunto que sempre tá em alta quando tem o programa e quando não tem o programa, Super. né? E É assunto o ano inteiro. eu era uma pessoa que não gostava. Cara, eu gostava de Big Brother, mas eu falava que não gostava pra não ver e não ficar viciado. E a minha esposa ficar no meu pé. Enfim, eu vi, fiquei viciado, ela ficou no meu pé, faz parte. Mas eu achei muito legal que eu vi que o Big Brother usou essa tinta lá. Não é uma tinta, é tipo uma massa. Usou lá ela e ela tinha sido a tendência do Shark Tank do ano anterior. Isso só me deixou mais fã do programa em ver que eles realmente trazem as tendências. Total. Então, como eu, fazendo aqui o estúdio, eu queria trazer essa pegada tech, essa pegada mais de tecnologia, tanto que a gente fala de metaverso, quando eu vi a cadeira deles, eu, vou trazer essa cadeira pra cá. Aí eu trouxe essa cadeira, realmente eu admiro muito, tem muita gente que critica e tudo mais, entendo as críticas das pessoas, mas é um movimento, pra mim, hoje o Big Brother é um movimento cultural também. Super. Não tem como, né? Não ser assim. Muita gente, quando a gente fala de televisão, fica assim, ai, mas o futuro da TV... Gente, existem produtos que não tem como a gente negar. Big Brother, reality, no Brasil especialmente, né? É um negócio que move o país. E o engraçado é que vai surgindo a tecnologia, muita gente fala que a gente vai ficar cada vez mais distante das relações sociais. E quais são os programas que viram tendência? Os programas que focam nas relações sociais. Exato. É o produto da novela, assim. Quando a gente pensa em novela, por que a novela é esse sucesso gigantesco? Porque a novela ela é um recorte do país, ela é um recorte do momento. Até agora, na pandemia, quando a gente precisou resgatar, né, quando as TVs precisaram resgatar alguns produtos antigos, a Globo fez isso, ao final até tinha lá, né, uma mensagem dizendo que aquilo era um produto daquela época. Então, talvez parte daquela narrativa não faça mais tanto sentido hoje, né? Então,
Acho que o naquela cru, época mas era... a piada daquele gay mais afeminado, será que cabe hoje em dia? Mas é um produto daquela época, né? Fazia super sentido ali. É, E assim na sequência. E eu acho que é isso. Assim, futebol é um negócio que é engajador. E reality é isso. Assim, a gente pode pegar isso tanto pelos... E agrega, né? Junta as pessoas. Muito. Porque é isso. Assim, a partir do momento que você coloca pessoas pra falar sobre pessoas, você... E num reality que você tá ali meio que julgando, tentando descobrir quem é o vilão, quem é o mocinho, isso é a graça da vida, né? É. A gente gosta de torcer pra pessoa se dar bem, e quem a gente não gosta, a gente quer que, muitas vezes, que a pessoa se dê mal ali. Tem até uma questão filosófica aí, antropológica, pra gente entender o que se passa na nossa cabeça, né? E na cabeça de canceladores, na cabeça de gente que leva essa brincadeira pra além do que deveria. E esse negócio de cancelamento é uma coisa que a gente até falou em off sobre isso, né? Você falou da Carol Conká, que foi até um Big Brother que eu não acompanhei. Cara, mas é um assunto que volta o tempo todo, pô. E com uma força muito forte. Você acompanhou o que aconteceu com o Léo Lins? Sim. Caraca, pegaram um recorte dele, de um show dele de anos atrás. É uma piada pesada? Sim, como todas que ele faz. Entendeu? Mas que ele mexe com essa temática pra realmente gerar, sei lá, aquele... Gera riso, ponto. Sim. Entendeu? Gera riso, não, ponto. e gera incômodo, né? Parte de toda a piada tem ali um incômodo. E essa é uma discussão que a gente levaria que horas? Qual é o limite da piada, né? Então é realmente isso. É realmente o foco são nas relações humanas. E, cara, isso que é de tendência. Pô, o Big Brother esse ano tinha um podcast que o líder fazia. Entendeu? Super. Que não era um podcast, era um videocast, porque tava as câmeras lá, né? Então, cara, é tendência, não tem o que falar. Não, assim, de Big Brother eu sou, né, trabalho numa afiliada, mas sou muito mais telespectador, assim, a gente não tem, né... não é a Rede Amazônica que faz a seletiva? Não é a Rede Amazônica que faz, não é a Rede Amazônica que faz a seletiva. Aí, pessoal, vocês que perguntaram se é a Rede Amazônica aí? Perguntaram mesmo, mas não é. Mas a gente olha esse produto e eu imagino que deve ter estudantes de comunicação no Brasil inteiro fazendo trabalhos sobre isso, porque... de fato, é um produto a ser estudado, né? Demais. De lançamento de tendência, de acompanhar as coisas que estão acontecendo. Do programa, beber dessa fonte do que está sendo dito, né? Das tendências que estão em voga, mas também criando tendências. Isso que é um negócio muito interessante. O jeito que eles mostram as propagandas, que não parece que é propaganda. Super. Cara, eu vou ser sincero, eu não sou fã de mortadela. Não gosto muito. Quando eu vi Big Brother, uma prova que era mortadela, falando defumada por tantas horas, sei lá o quê, eu fui comprar mortadela, velho. Não foi? Que isso? Não tem nada, pra mim, pior do que as provas da McDonald's. Porque eu saio enlouquecido, não, é a querendo festa comer. do McDonald's. Então, eu saio louco querendo dizer, gente, não aí. preciso. Calma aí. Eu tenho que falar uma coisa aqui. Já que a gente tá falando sobre isso... Eu achei que tava passando mal. Exatamente. Eles fizeram... Cara, é foda falar isso aí, porque me deu vontade de comer, agora a gente vai ter que comer, amor, já era. E aí, segunda-feira. O que acontece? Eles fizeram um comercial do McDonald's, eles tinham que comer a parada, e gravaram eles comendo, tendo prazer em comer aquilo. Eu já fiquei, meu Deus. É maravilhoso. Meu Deus. Com vontade. Aí quando eu vi, se você pedir agora, tem o cupom tal. É maravilhoso. É maravilhoso. Não tem como dar errado, na real. É sensacional. E aí depois a gente vê na TV o comercial que foi gravado lá, que a gente viu sendo gravado. Meu Deus, eu quero de novo. É isso, é por isso que eu falo, assim, é um produto a ser estudado. E assim, de verdade, mesmo os críticos, eu entendo quem não gosta. Eu também já não gostei tanto assim. E aí a gente pode, né, assim, questionar 70 mil coisas. Mas não dá pra questionar que é um produto de sucesso. Não tem como. E ele é um produto de sucesso por N fatores. E alguns desses fatores é que existem cabeças pensantes que a gente também não conhece, né? Por trás daquelas câmeras. Pensando um produto onde a história humana, ela é o principal elemento, ela é o principal tempero. Cara, eu acho que deve ser um trabalho muito difícil de quem trabalha lá. Muito difícil. Imagina, de estar vendo tudo, identificando as narrativas para gerar a edição para tentar mostrar as narrativas que eles perceberam. Eu, como uma pessoa que trabalha com vídeo, que trabalha com TV, eu sou louco para entender como é que é o método, entendeu? Acho que eu vi um vídeo uma vez no Twitter da Manu Gavassi perguntando, será que eles gravam, eles guardam o tudo assunto, a palavra, né? Em pastas? É o dia da pessoa? É sobre o que as pessoas estão falando? Será que é só
cenas de cozinha. Como é que será que é feito isso? Eu acho isso muito legal. Eu vi Inclusive, poxa, se quiserem aí, alguém tiver da Globo me assistindo, quiser me chamar aqui da produção do BBB. Eu vi. Quando? Olha aí, já pensou? Caraca, Isaac de Paula, pá. Olha ali, né? Caraca, É ia ser massa. Aí eu ia assistir mais ainda. Eu vi já que a gente falou sobre esse assunto, eu vi o Eliezer ele falando que tá de boa, tá tranquilo, não tá acontecendo nada, e de repente ele só ouve o barulho da câmera. É. Aí, pô, caraca, não dá. Aí ele começa a ver que uma pessoa, a mente humana fica criando teorias, né? Uma pessoa passa por um local, aí a câmera acompanha ele. Aí outra não passa. Aí eles pensam, pô, essa pessoa é mais importante que aquela. É. Aí a mente fica só criando teorias, né? E tu sabe o que eu acho que é mais interessante disso? Assim, depois que você entra pra trabalhar com vídeo, você nunca mais consegue assistir vídeo sem pensar em como que é feito, né? Então, eu não paro de pensar na evolução disso, do primeiro reality, sabe? E aí eu tava vendo imagens da primeira edição, que era uma casa com cara de casa Primeiro mesmo. é o Bambam que ganha, né? Foi. E era uma casa com cara de casa. É. E hoje em dia, tudo é pensado, aí de novo, volta pra estratégia, né? Para as tendências. Então, tudo é pensado para causar algo. As cores, as texturas, os volumes, a luz muito forte. Então, tudo é pensado. Eu acho que não só neles, mas também quem tá assistindo, né? Super. Caraca. É isso, isso tudo é muito legal. E muito de fazer TV é isso. Só. Como legal. você consegue cativar pessoas dos mais diversos gêneros, dos mais diversos lugares, para quem faz TV aberta, que tem que falar com as massas, é uma equação nem sempre tão simples, né? E é por isso que é tão gostoso fazer. Eu acho que, na verdade, é bem difícil. Muito, né? Bem muito. difícil. Porque, que nem a gente até falou, a gente não... O nicho, ele te dá mais liberdade em alguns aspectos. A gente tem um linguajar específico de falar com aquele nicho, as pessoas vão entender, não vão te julgar. Quando a TV é aberta, eu imagino que é para todo mundo. Você tem que tentar agradar todo mundo, ou pelo menos se manter neutro na maioria dos assuntos, né? Exato. Você precisa... eu costumo falar o seguinte, quando eu tô com essa equipe, que a gente precisa pensar esse conteúdo sempre em camadas. Eu preciso ter uma camada mais à superfície, que é essa camada que ela conecta todo mundo. Então, se eu vou falar sobre futebol, eu preciso ter uma camada que una todo mundo. Será que é a paixão do brasileiro pelo futebol? Será que é a emoção do futebol? O que é que sobre futebol conecta todos, né? Da senhorinha de 50 anos ao neto dela de 6, sei lá. E a partir dessa superfície é onde a gente mergulha nas camadas. E aí a gente fala, o futebol une. Tá, o futebol une, mas o futebol brasileiro tem um sentimento especial. O futebol brasileiro tem um sentimento especial, mas a gente vai para um jogador, pro Pelé, que tem uma história incrível. Mas do Pelé, a gente precisa falar que tem novos nomes que estão bombando na internet. Então, entendeu? Então, a gente vai mergulhando para que quem tiver muito mais bagagem vai conseguir chegar a essa camada mais profunda e se identificar. Legal. E quem não tem essa bagagem, talvez se conecte porque futebol emociona, o futebol é torcida, o futebol não sei o quê. E aí o nosso desafio é fazer isso todo dia, o tempo todo, com todos os conteúdos. Não para, né? Não para, é muito doido. Caraca, isso é realmente uma coisa radical de se pensar, né? Sim. Eu já tinha parado para pensar, tendo loja no shopping, o shopping para só no Natal e no Ano Novo. A TV aberta não para. Caraca, uma loucura, né? É 24 horas. Gente trabalhando. Caraca, velho, que isso. Inclusive, um salve pra galera da exibição. Que tá lá agora. Que tá lá agora. que tá lá agora, que tá vendo a gente que vai estar meia-noite. meia-noite, que vai estar às 3 da manhã. Que tá vendo a gente 4 amanhecendo. Tá... Cara, a gente fala brincando aqui, mas é puxado mesmo. É puxado. Total. Quando eu era do exército e ficava tirando serviço, assim, em datas tipo Natal e Ano Novo, assim, longe da família, só quem passa sabe o que é. Eu né? já cobri Réveillon. Passei anos dirigindo transmissão de Réveillon. Na Ponta Negra. Sério? Eu vou te dizer, é muito legal. É uma adrenalina muito doida, que tu esquece. Que tá trabalhando. Que tá trabalhando. Legal. Pra quem gosta, claro, né? Pra quem
tá noutra vibe, é óbvio, vai sofrer porque queria estar... É verdade que a TV coloca interceptador de sinal? Pra drone, essas coisas? A TV não, mas alguns lugares tem, que atrapalham a nossa vida, inclusive. Caramba, eu tava falando com um brother que disse que tentou levantar um drone pra tirar uma foto, acho que foi em Fortaleza, não lembro. E aí falou, porra, TV, caraca, botou o interceptador, não deixou e tal. É só uma curiosidade que... Em locais, assim, posso falar do meu, do meu conhecimento. Do meu conhecimento, não. A gente também precisa subir em alguns lugares que tem. Mas não sei se a área de engenharia de algumas emissoras, por exemplo, por causa de antena, coloca. Mas em locais públicos eu acho dificílimo, tá? Será que não tem pra, sei lá, exclusividade, alguma coisa? Difícil. Eu também acho. Acho muito difícil, porque repito, não sei como é que são negociações em outros lugares. Mas a gente entende que no geral, a gente está ocupando um espaço público, né? E como um espaço público... Tem muita teoria da conspiração também. Tem muito, o que mais tem? Eu próprio já ouvi várias coisas, assim, sobre o quanto essa coisa da manipulação e que as equipes recebem regras para falar de X, falar de Y. Fala assim, gente, não tem nada disso. A gente está fazendo nosso trabalho. É isso aí. E é realmente tentar... A TV, ela tem um trabalho muito forte de realmente dar publicidade, de mostrar as coisas que acontecem. E, cara, eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto até que a gente não aborda aqui, mas que até a gente falou. A mídia sempre vai mostrar o que é relevante para a população. Eu vejo que a Globo tem muito um papel social e cultural de realmente mostrar tudo para as pessoas e não focar. Lógico que foca também, porque é uma mídia, nos clickbait. E não foca muito nisso, só quando é uma coisa nacional. Mas muita gente não entende, Isaac, que às vezes uma notícia ela tem uma repercussão grande por ela não ser esperada. Entende? A essência de um fato noticioso é ser fora do comum, né? Pois é. Tem uma historinha clássica de histórias de sala de aula de jornalismo, e essa história ganha versões, né? Conforme o tempo vai passando, você vai ganhando outros personagens e tal. Mas tem aquela história básica, tipo assim, o editor pediu pro repórter ir na Ponta Negra, para usar uma figura local nossa. O editor pediu pro repórter ir na Ponta Negra filmar o pôr do sol mais lindo do mundo. E é bonito mesmo. Quem não conhece aí é bonito mesmo. É lindo. E aí, quando chegou lá, do nada, o repórter disse, olha, mas o enquadramento que vocês me pediram, do nada apareceu uma girafa aqui no meio. E aí eu não consigo pegar o sol no pôr do sol, porque tem essa girafa, vou ter que voltar e não vou conseguir entregar o VT. E aí a lição é essa, tipo assim, cara, tem uma girafa na Ponta Negra. Essa é a tua história. Então, assim, esse exercício, o fato noticioso, ele é o diferente, né? E aí a mídia... Vale a falar a mídia posta a girafa? Não, ela postou a girafa porque ela tende a uma ideologia tal. E aí começa. Exato. É aquela história, tipo assim, poxa, o fulano de tal... Nunca falam de que o buraco na rua foi tapado. Só falam que o buraco existe. Gente, mas uma rua sem buraco é o que deve ser. É o normal, né? É o normal. O que é anormal, o que precisa ser colocar luz, né, na rua com buraco. Porque aquele buraco não era para estar ali. Então, histórias boas também são contadas. Mas elas precisam ter um porquê, né? Eu acho que é isso. Assim, muito de quem não entende o tempo atual sobre o fazer jornalístico, eu fui repórter, sou jornalista de formação. Inclusive, eu vou fazer um adendo aqui para já fazer uma pergunta. O assunto tá tão maneiro que a gente já vai conversando e acaba que eu não faço as perguntas. Que é para você se apresentar pro pessoal e realmente contar a sua história. Se você é daqui de Manaus, como que começou, que aí você já estava começando aí, só para explicar pro pessoal. Então, do início. Isso. Sou Isaac de Paula. Perfil básico, né? Aquela coisa de sempre, assim. Peixes. Pisciano, do dia 19 de março. Pisciano com ascendente em Leão e Lua em Touro. Olhei. Jornalista de formação, tá? O que eu estava comentando ainda há pouco.
E já tô nessa história, já tem 13 anos. Caraca. Completamente apaixonado por isso. E comecei achando que eu ia odiar. Sério? Por quê? Meu sonho... Minha mãe tem uma empresa de comunicação visual. E o meu sonho era transformar essa empresa de comunicação visual pequena numa agência de publicidade. Eu por muito tempo na minha vida, não sabia o que eu queria fazer. Começava por aí. E aí, por essa influência dela, eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer... Algo relacionado. Algo relacionado à publicidade. Mas gostava muito de escrever e, na época, tinha sonho de ser articulista de alguma revista. O que é articulista? Um cara que escreve artigos. No meu caso, eu queria escrever artigos de opinião. Ah, entendi. Queria dar a minha opinião. Quem, né? 16 anos querendo dar opinião de alguma coisa. Política. Caraca. Era eu. Meu ascendente leão explica isso. Mas você ia assinar como alter ego? Ou como Não, você ia mesmo? ser Isaac de Paula mesmo, porque o ascendente leão queria que fosse Isaac de Paula. Olha só. E aí, chegou no terceiro ano, tanto é que eu não fiz, assim. No geral, a galera tava lá fazendo aquela provinha da UEA, que são os 3 anos e tal, não sei o quê. Nem lembro o nome daquilo. Mas queria... Como? Nem lembro. O fato é que tava todo mundo fazendo isso, eu falei, gente, não quero fazer publicidade na universidade particular X. Não liguei pra nada. Só que chegou no terceiro ano e todos os amigos naquela coisa. Na minha época, eu entrei em 2009 na faculdade. Era o último ano do macro da UFAM, o último ano do vestibular da UFAM. Aí começou o Enem depois. Aí depois foi só Enem. E aí chegou nesse período de inscrição, todo mundo, vamos. Eu falei, gente, não quero. Aí todo mundo, não, vamos. Eu falei, tá bom, deixa eu fazer esse vestibular aqui. Eu vou botar pra jornalismo, porque pelo menos é parecido, né? E é isso. Não tinha publicidade? Não tinha, na UFAM não tinha. Eu sei que eu sou... Rolou. Então, a princípio, calma, que o desenrolar da história que é doido. Caraca. Fiz a prova, não estudei. Eu vendo os meus amigos todos dedicados, não, vou passar para o UFAM federal, tenho que estudar, não sei o que. Eu, gente, não quero passar. Não vou fazer isso. Não vou Seja tranquilão. gastar energia. Fiz a prova, me dediquei, sou dedicado, então, né, não estudei antes, mas fiz direitinho, eu fiz para não passar vergonha. Fiz para provar que esses anos todos deram certo. E meio que nem olhei direito para ver quem tinha passado e quem não tinha passado. Fui me matricular em publicidade. Não tinha noturno, sei que falei, quer saber, vou tirar um ano sabático. Isso você ia se matricular na particular? Isso, na particular, em publicidade. Um amigo meu me manda uma mensagem falando, Isaac, teu nome é Isaac de Paulo Souza, do RG Tarará, CPF Tarará. Aí eu... Como assim? Do nada? Isso aqui que tá acontecendo? Eu perdi algum documento? Aí eu falei, sim, e como é que você sabe? Aí ele falou assim, você passou pra jornalismo na UFAM. Aí eu falei assim, não, sério? Isso é sério. E tal. Cara. Eu falei, tá, né? Falei com a minha família. Não consegui me matricular em publicidade por causa de horário, não tinha dado certo o negócio. Resumindo, minha mãe falou o seguinte, cara, vai, é de graça. Entendeu? Tu gosta de escrever. Vai, se der errado, tu sai. Enfim. Faz o que você queria. Termina e depois faz o que tu achar de verdade. Primeiro dia de aula, os alunos todos em círculo, e o professor perguntando, por que vocês estão aqui? Todos contando histórias lindas. E eu disse, gente, eu tô aqui porque eu gosto de escrever e porque eu passei, assim. Queria ter uma história muito bonita pra contar. Corta pra mim, 3 meses depois, completamente apaixonado. Sério? Completamente apaixonado. Muito graças aos meus professores que me apresentaram esse jornalismo como um sentido mesmo, sabe? O porquê fazer jornalismo, por que contar histórias. É sobre colocar luz nas coisas que precisam, né, ser ditas e que muitas vezes não são. É sobre ouvir quem muitas vezes não é ouvido, quem muitas vezes, sabe, passa a vida na invisibilidade. E a gente precisa muito disso. E quando a gente fala da publicidade, que é uma turma, assim, que eu fico impressionado, eu vejo comercial de banco e eu fico assim, meu Deus, eu nunca saberia ser tão inteligente assim. Porque tem uma coisa mais impressionante de comercial de banco,
é uma empresa bilionária, né? Empresas bilionárias e tal, que fazem um comercial de fim de ano que tu fica assim emocionado. Brilhe sua luz e tal, não sei o quê. Então, é uma galera Que inteligentérrima. no final das contas, se a gente parar pra ver assim, leigo, assim, não tem nada a ver com banco. Não Tá tem. fazendo uma presença de marca Não, ali e tal, que a gente vai ao exatamente. fundo assim, É mas... sobre relações. É sobre relações. olha aí. Mas a publicidade tem esse objetivo. Né? Tem um Todos dinheiro Se envolvido a gente ali. parar pra ver, todos somos seres humanos, né? A gente gosta de relações. Exato. E o jornalismo, no fim das contas, o jornalismo é sobre essas histórias onde o dinheiro não necessariamente está envolvido. Então, já no primeiro semestre, eu comecei, num projeto de pesquisa da faculdade, a escrever para um jornal local. Você realmente se empolgou. Nossa, super empolgado. Caraca, Minha primeira velho. matéria, uma história que a gente sempre fica rindo em casa. Minha primeira matéria foi sobre uma banana, uma pesquisa de uma banana que tinha descoberto o tratamento para uma praga amazônica, não sei o que, tarará, tarará. Aí eu fiz lá meu título, né? Cientistas descobrem antídoto contra pragas, na banana, não sei o quê. Título maravilhoso. Caraca. Sai no domingo a minha matéria. A banana superpoderosa. Eu falei, gente, minha primeira matéria se chama Banana Superpoderosa. E assim vamos seguindo a carreira. Começou com tudo. Comecei com tudo, com a Banana Superpoderosa. Mas foi isso. Você que botou esse título mesmo? Não, o jornal. Eu era só um estudantezinho, né, coitado. Foca, Caraca. como a gente chama os Foca? Foca, jornalista. Por que foca? Ah, não sei. Caraca. Cara, mas o que você falou até me emocionei um pouco. Pensando realmente nessa filosofia do jornalismo. Porque são pessoas que buscam, por diversos motivos, né, para mostrar histórias que não seriam mostradas. Histórias que começariam, passariam e acabariam Sim, e ninguém saberia, sim. né? E são histórias do cotidiano, né, no geral, assim. Quando a gente vai para o cinema, para obras do cinema, a gente, no geral, tem histórias gigantescas, né? Histórias aspiracionais e tudo mais. Mas existe uma vida cotidiana acontecendo neste exato momento que precisa ser dita. Aí a gente volta pro buraco na rua, né? Pra coisa mais simples de todas, assim. Falar de um buraco na rua da Dona Maria é falar de que talvez o ônibus não entre na rua dela. É falar de que talvez ela ande tenha um problema na perna e ela tenha dificuldade para entrar na rua. Entendeu? É que o vizinho dela é cadeirante e não consegue passar. Realmente dá consciência para as pessoas. Exato. Entendeu? Então é por isso que, assim, poxa, vale a pena a gente fazer. E é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre essa crítica do jornalismo atual. Ai, só sabe falar de coisa ruim. Gente, mas é preciso falar das coisas ruins para ver se alguém deixa de fazer essas coisas ou muda essas coisas. É sobre colocar luz na história. E assim, esperar que um jornal seja leve, esperar que um jornal seja divertido, não é esse o espaço. Existem espaços, existem programas de entretenimento. Fazer um retrato do que está acontecendo. Se está acontecendo isso, vai ter esse peso. Exato, Ponto. exato. Né? E óbvio, a gente está falando sempre de recortes, né? É possível sim fazer um jornal leve, é possível sim fazer um jornal que se conecte com as pessoas. Repito, existem histórias boas que precisam ser contadas, existem histórias de superação que precisam ser contadas, mas é preciso fazer essa reflexão. Se a gente quiser um jornalismo só que fale o que a gente quer ouvir, a gente tem a publicidade. A publicidade é sobre contar isso. O jornalismo, ele muitas vezes conta o que a gente não quer ouvir, mas que a gente precisa saber. Eu acho que, já que você falou sobre isso, eu até pensei num exemplo. O Zapeando, que é o que você trabalha também, ele faz um trabalho, pode me corrigir se eu estiver errado, de jornalismo. Ele mostra algumas histórias com uma pegada leve. Exatamente. Né? Eu cheguei a palestrar sobre isso, sobre entreter e informar para entreter. Que é o infotenimento, né? Também, a gente pode chamar disso, mas o Zapeando é um programa de variedades. Só que o que eu costumo falar? Todas as vezes que a gente terminar um programa, a gente espremer esse programa, alguma coisa precisa ficar em quem consumiu aquilo. De fato, algumas vezes vai ser uma risada, vai ser nossa, eu relaxei. Ótimo, salvou meu dia. É verdade. Mas a gente acredita que a gente pode entregar além disso, né? Então, assim, eu como um jornalista que vim de cobrir buraco na rua, que vim dessa casa, né, do jornalismo científico,
Hoje, quando eu não estou num jornal diário, né? Não trabalho com a notícia mais nessa factual. Direta, né? Diretamente, não trabalho com esse conteúdo noticioso e vim para o entretenimento. O que eu trago para o entretenimento é essa missão. Eu vou continuar, legal. eu quero agora nesse novo lugar fazer as pessoas irem, mas eu espero que de verdade elas entendam que assim, se eu tenho lá o Dieguinho, a Raíssa e o Andy, sei lá, num desafio com um mesa tenista se dando mal, eu não tô só pelo desafio para eles se darem mal e descobrirem que eles são muito piores do que o cara. Eu quero mostrar aquele cara. Eu quero mostrar que aquele cara é bom, entendeu? E que aquele cara precisa de patrocínio. Que aquele cara vai competir nacionalmente e precisa que alguém olhe. Tem um momento muito legal nessa história já no Zap, que era um programa que tinham basicamente 2 conteúdos principais. Era uma história de um subterapia e a história de uma árvore gigante, uma árvore de Natal gigante em Itacoatiara. O Zapeando era sobre isso? Aquele episódio era sobre isso. Ah, tá, entendi. Aquele episódio era sobre isso. O que acontece? Eu achei que você estava falando que eu descobri que o Andy me falou que o Zapeando era um programa bem antigo, que ele quando era criança Tem via... 23 Aí tu anos, me eu falou, acho. é da árvore e tudo mais, eu falei, pô, o programa era só sobre isso? Não. Como se fosse um tema. Não, sempre foi um programa de variedades Entendi. voltado ao público jovem da região. Aí a gente volta àquela reflexão básica, né? Que eu falei ainda há pouco. Imagina fazer um programa na nossa região, com todas as limitações que a gente tem, há 23 anos, falando sobre o público jovem. E conquistando os prêmios que tá conquistando. Conquistando os prêmios, liderando em audiência, entendeu? É um trabalho árduo e graças a Deus que a gente tem uma equipe muito boa e eu fico... É triste ver que ainda existe muito preconceito em relação ao programa, muitas vezes, de gente que geralmente não assiste. Mas voltando ao exemplo que eu estava falando, basicamente o programa era isso, subterapia e uma árvore gigante de Natal, uma árvore de Natal gigante em Itacoatiara. Poderia ser só 2 histórias, né, normais. Quando eu assisti ao programa, eu terminei o programa em prantos. Em prantos. Você não trabalhava nessa época? Não, né? trabalhava. Eu assisto o programa antes de ele ir ao ar. Né? Eu que aprovo, eu que digo o seguinte, ó, assim, vai assim, faz assado, muda aquilo outro. Eu terminei o programa em prantos porque, assim, primeiro a história era de um grupo, era um projeto que fazia SUP. Para pessoas que precisavam fazer terapia. Então, é um contato com a natureza. E a gente tinha ali depoimentos de pessoas que diziam o seguinte, eu vivia trancado em casa, eu vivia trancado no quarto. E eu passei a sair por conta do projeto e eu vi que existe uma natureza linda. Aí tinha uma outra pessoa que dizia o seguinte, cara, a gente que tem bipolaridade, a gente que tem transtornos né, de questões mentais, a gente sofre muito preconceito. Então aqui é onde eu consigo me conectar com a Amazônia, com a minha terra, com a natureza e consigo relaxar. A natureza é forte demais, cara. A gente Gigantesca. subestima, mas tem uma energia que revigora a gente, que inspira a gente muito. Agora mais. tu imagina, no sábado à tarde, tu tá achando nas camadas, gente, sup, lindo, divertido, num cenário incrível. E tu vai mergulhando nessas camadas e tu vai dizendo assim, cara, realmente tem gente que sofre preconceito. Como é que eu lido com a pessoa que tá do meu lado e diz que tem depressão? Entendeu? Eu estou nesse sentido, estou trancado em casa, não consigo sair daqui. Será que é esse o projeto que vai poder me ajudar? Então, sabe, a gente vai mergulhando nisso. Que demais. E no outro conteúdo era a história dessa árvore gigante de Natal em Itacoatiara. Só que não era só uma árvore gigante. Era o sonho do senhorzinho que cuidava sozinho daquela árvore há sei lá quantos anos, pagando do próprio bolso a podagem, todos os anos daquilo. Quando eu terminei o programa, eu falei assim, quantas vezes esse homem contou essa história? Entendeu? Para quantas pessoas conhecem que essa árvore que atrai um monte de gente para fazer foto, sabe? Que isso é uma paixão de um senhor que paga do próprio bolso. Eu falei assim, se acabar esse programa e alguém sair da sua casa, sabe? Em busca do projeto, ou alguém resolver ajudar esse senhorzinho e dizer o seguinte, olha, eu vou lhe ajudar no seu sonho, que lhe motiva há tantos anos. Se 2 pessoas, uma para uma e outra para outra, conseguirem ser tocadas nesse ponto, funcionou. E eu vou te falar uma coisa agora como feedback de quem já participou do Zapeando, que teve uma matéria minha recente, né? Acho que tem um mês mais ou menos. Cara,
Meu Instagram bombou. E várias pessoas vindo falar comigo sobre o que a gente falou lá, que era sobre metaverso. Mas, não de podcast, mas mais sobre metaverso. Muitas pessoas vieram falar Nas comigo. suas redes sociais? É isso. Foi. Tem um dado, eu não vou saber agora exatamente o número, mas tem um dado que diz o seguinte, é cerca de 70%, eu acho, de tudo que é dito no Twitter é o que passa na televisão. É algum tipo, Sério? de repercussão do que passa na televisão. Então é isso, as pessoas ainda questionam assim, ai, nossa, será que tem... Será que a TV tem acabou? força? Exato. Eu falei, gente, eu acho que esses exemplos práticos são a prova disso, né? Tenho certeza. São a prova de que a TV é um veículo potente, muito potente. Potente pela capacidade de emocionar, Demais. né? De tocar em lugares... De conectar, exatamente. Por isso que eu falo, assim, realities, novelas, futebol, são excelentes Aquela exemplos disso. música do final do ano da Globo. Não tem como, né? Todo mundo canta. E jingle, gente, jingle. Vai, a gente volta de novo pra citar publicidade, né? Jingle é um negócio que todo mundo canta junto. Você nem gosta, às vezes, da marca, mas fica na sua cabeça. É uma excelente prova disso. E agora me fala o seguinte, como é que você chegou na Rede Amazônica? Eu estava nesse projeto, escrevendo para esse jornal impresso. E aí eu tinha uma amiga, que na época eu era voluntário do projeto e ela era bolsista do projeto. A Vanessa, inclusive, toda vez que eu falo dessa história, eu digo assim, Vanessa, eu devo isso a você. E aí ela falou, olha, tem lá, abriu uma vaga de estágio. Tu te interessa? Pra Rede Amazônica. Pra Rede Amazônica, Olha pro só. Portal Amazônia. Aí eu falei, tô aqui de graça, por que eu não vou ganhando? Não é verdade? Legal. Topei. Isso em dezembro de 2019. 2019? Não, 2009, desculpa. Dezembro de 2009. Entrei como estagiário. E tô lá até hoje. Demais. Entrei no meu segundo período. E tô lá. E como é que você sente assim, cara, Rede Amazônica, Globo, é a maior, tipo assim, não tem como. É. Dá uma pressãozinha em trabalhar lá, Dá uma pressão gigante. sério? Mas é muito gostosa. Exatamente por isso. Porque assim, quando eu paro pra pensar, tem muito menos pelo status de ser Globo. Não dá pra negar. Gente, ela é a maior e tem um peso gigante. Então, tenho muito orgulho disso. E não só do Brasil, do mundo. Não só do Brasil, do mundo. Uma das maiores empresas de mídia do planeta. Mas eu vou te dizer, talvez a pressão que Caramba, me toque... Eu tive um déjà vu, cara. Talvez a gente tenha falado nisso antes. Talvez. Pode ser. Mas o que me toca muito mais é essa pressão de saber que tem pessoas em 5 estados, tem pessoas no Acre, no Amapá, aqui no Amazonas, em Rondônia e Roraima, me assistindo simultaneamente, todas as semanas. É demais, né? O que eu tô fazendo para melhorar a vida dessas pessoas? Para colocar luz sobre questões, entendeu? A gente parece que a gente está voltando, mas é isso. É essa a reflexão. Eu lembro que teve algum caso desses de cancelamento na internet, de alguma coisa muito de ordem de preconceito. Eu não vou lembrar agora o que foi. Mas eu lembro que eu me peguei em choque na minha casa, porque era o caso em si era um caso gigantesco de ignorância, assim, sabe? Alguém tinha ferido, matado alguém, e eu lembro que eu entrei num estado de choque dizendo o seguinte: o que eu tô fazendo para que coisas assim não aconteçam? Porque é muito confortável a gente estar no sofá da nossa casa, por trás da nossa tela, do nosso celular, e falando milhões de coisas, ajudando o cancelamento, sabe? Engajando coisas negativas, quando a gente precisa fazer isso, precisa fazer coisas boas pelo mundo. Já tem gente demais fazendo coisa ruim. Só que eu não sou só uma pessoa que tem um celular. Eu não sou só uma pessoa que vai conversar sobre esses assuntos numa mesa de bar. Aí vem a pressão. Eu tenho uma responsabilidade. Então, nunca é sobre ideologia, nunca é sobre teorias da conspiração, nunca é sobre nada. É só sobre ajudar a contribuir de alguma forma, entendeu? E não tem nada melhor do que para contribuir fazendo, né, trabalhando com produção de conteúdo, do que contando as histórias.
Porque tu vai ressignificar a história do teu jeito. Se aquela história vai te inspirar ou não, se aquela história tu queres copiar ou não, se tu queres fazer diferente daquela história. O importante é que ela chegou em você, né? O importante é que ela chegou em você. Demais. E muita coisa que eu vejo ainda de TV, e eu me orgulho muito disso, que costuma acontecer. Hoje a gente ainda vive num país onde tem muitas desigualdades, mas eu vejo que, sério, eu fico muito feliz quando eu vejo essas coisas acontecendo. Que é realmente a gente, no nosso ritmo, como um país, como nação, e a TV tem um papel fundamental nisso, sempre coloca em voga questões que causavam incômodo no passado, para a gente cada vez mais aceitar, cada vez mais... Eu percebo refletir uma evolução sobre. Exatamente, pelo menos entrar em contato para pensar sobre. Exato. É a velha coisa da ignorância, né? A ignorância nada mais é do que, de fato, você desconhecer. A partir do momento que você conhece, você até decide melhor como que você lida com aquilo, como que você vai reagir àquilo. Muitas pessoas andam na manada, né? Exato. Quem eu conheço, alguém já ouviu falar sobre tal coisa e tudo mais. É o puro desconhecimento, é a falta de informação, né? Então, assim, quando a gente olha, inclusive, para a pandemia, a gente vê isso, assim. O excesso de informação, que é preciso ter cuidado, sim, né? Mas é preciso falar o tempo inteiro, e aí você decide, né, o tempo que você vai dedicar para saber, mas é preciso falar o tempo inteiro, porque são coisas importantes, são coisas a serem ditas. Porque senão você vai na manada. E não importa, sabe, em tempos de polarização, e a gente não vai entrar em política, mas em tempos de polarização, não importa para que lado você vá, se você for pela manada. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, é um pouco disso que a gente traz. Até sem falar de política, mas generalizar e fazer até uma crítica construtiva, hoje eu vejo uma desinformação política no nosso país. Hoje as pessoas não sabem o que é a ideologia X ou Y, mas sabem que a pessoa A e B representam... E sabem odiar o A ou B. Uma ideologia, que na prática a pessoa nem representa a ideologia que está levantando a bandeira. E aí se uma pessoa é A, aí já não tem mais ideologia. Não existe ideologia. É fulano e ciclano. Entendeu? Ou é essa, ou é essa. E aí odeia. Entendeu? É isso. Vira o ódio. Vira o ódio pelo ódio. Cara, não sei. Aí acontece um pouco de desinformação. Super. Né? Eu acho até que a mídia não tá abrangendo muito esse assunto. Não sei. Nesse ano complicado. É complicado exatamente por isso. Porque assim, não dá pra negar que as pessoas adoram achar vilões. É o cancelamento da Carol Conká. Mas se a gente parar pra ver, a gente não é acostumado a isso. Sempre no filme não tem um antagonista, tem um protagonista, sempre um tem que se ferrar, um tem que se dar bem. Esse maniqueísmo, sabe? Esse bem supremo, esse mal supremo. Só que é isso. Quando a gente traz para a vida real, existem muito mais a ser avaliado do que pura e simplesmente isso. E eu acho que é por isso que é preciso olhar esse jornalismo a partir desse viés da imparcialidade, mas esse viés da imparcialidade não significa sempre dar a mesma voz da verdade para o que não é verdade, porque senão eu também desinformo. Faz sentido. Sabe, será que vale falar sobre terraplanismo? Você sabe que não desinforma mais do que informa? Entendeu? Então, mesmo que você traz o assunto para a mesa, como que você aborda esse assunto? Eu até acho que não existem assuntos que não podem ser abordados. Mas não tem como você chegar em 2022, no estágio em que nós estamos, relativizando tudo. E eu vou te falar uma coisa. Eu vi um documentário de terraplanismo com a Daphne em 2019 e eu fiquei pensando assim, caramba, será que é verdade mesmo? Tem tanto fato interessante, sabe? Mas assim que se constroem narrativas, né? Narrativas se constroem assim. Às vezes você pega uma meia-verdade e você constrói ligações em cima disso. Põe argumentos de autoridade. Exato. E aquilo, eu acho que as pessoas acreditam no que elas quiserem. A minha função é dar para elas o máximo de informação possível. Entendeu? E hoje, no entretenimento, é fazê-las relaxar. E aprender.
inspirar. Exatamente. Caraca, Então, assim, demais. Um propósito muito num bom. dos nossos né, dos produtos que eu ajudo, eu contribuo, a gente quer mostrar que você pode viajar para o Brasil inteiro, você pode viajar pelo mundo inteiro, mas tem tanto lugar lindo na nossa região para se conhecer, entendeu? Eu quero mostrar que existe um movimento na juventude sobre estilo de vida, sobre estilo de vida mais saudável, que é impressionante. Eu quero que as pessoas conheçam os artistas do norte, Legal demais. entendeu? Conheçam as músicas que saem daqui, os poetas que saem daqui. Pelas características, você já falou de vários programas. Já aí, falei né? do Partiu, do Zapiando e do Paneiro agora. Não, você começou falando, eu pensei no Partiu. Aí depois eu acho que você falou do Zapiando e Foi. depois do Paneiro. E agora, por último, do Aí eu falei, Paneiro. pô, tem um programa assim. É, o não, pacote, né? pra tarde de sábado inteiro tá recheada, Olha aí. com todas essas opções. Cara, e eu acho muito demais saber que é tudo feito aqui. É tudo feito aqui. Que acaba muito... Ó, eu vou te falar. A gente até falou em off aqui. Eu nasci em João Pessoa, mas nunca morei lá. Aí fui Recife, Curitiba, Brasília, Manaus, Recife, Curitiba, Brasília. Aí fui pro Rio. Por que eu dei destaque no Rio? Porque desde criança, a gente que vê Globo, novela com a avó, com os pais, com meu pai, na verdade. Meu pai é bem noveleiro. Eu adoro. Pô, eu não tô assistindo mais hoje em dia por um pouco de falta de tempo, mas... Pô, muito doido a novela. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro tem toda aquela egrégora de Hollywood do Brasil por causa da Rede Globo fazer as produções lá, né? E o fato de estarem fazendo programas no padrão dos que você citou faz a pessoa... Cara, Rio é o Hollywood do Brasil, não tem o que falar. Sim, Mas, tipo assim, dá um orgulho da pessoa pertencer aqui, sim. da pessoa conhecer aqui. E dá orgulho da gente ver que está sendo criado esse material. Eu acho isso incrível. Incrível. Quando a gente ganhou, em 2019, o Zapiando ganhou o Prêmio Globo de Programação como o melhor programa de entretenimento de afiliada do Brasil, Agora fala aí quem foi que anunciou. Fernanda Montenegro. Cara, o Andy me falou isso. Eu arrepiei agora de novo. O Andy me falou isso, eu tava com óculos do metaverso. Eu não tive reação, mas eu fiquei tipo... Não, assim, eu até falei assim, a gente vai continuar concorrendo, né, com o Zap, com os outros programas, mas eu falei assim, gente, quem pode ser mais legal para anunciar o próximo programa do que a Fernanda Montenegro? Entendeu? Maravilhosa, rainha. É referência, né? Gigantesca, não tem pra ela, assim. E foi ela. Então, quando a gente não faz um programa para ganhar prêmio, mas a gente faz programas premiáveis. Olha só. A gente quer que cada sábado as pessoas vejam um programa num nível de qualidade que a gente poderia concorrer a um prêmio. E aí tem aquela história, tipo assim, ai, mas o programa X, o Caldeirão, não sei o que, gente, é outra realidade. A gente tá falando de uma realidade local. E é a velha história, assim. Pega a narrativa, sabe? Eu acho que quando a gente critica, seja lá o que for que a gente critique, a gente precisa argumentar, né? A gente precisa trazer elementos para essa discussão para dizer o seguinte, olha, eu não gosto por X, por Y, por Z. E eu adoro quando alguém no Twitter fala o seguinte, não gostei de tal coisa no programa tal, porque isso faz a reflexão acontecer, entendeu? Então eu quero. É legal quando dá motivo do que só fala xingamento sem motivo, que às vezes a pessoa não quer nem xingar, né? A gente já teve cancelamento. O programa já teve um cancelamento. Já. Caramba. Já. E aí a gente queria, de fato, entender o que estava acontecendo. Então a gente perguntava da pessoa, tipo assim, o que foi? Falou assim, não assisti. Eu falei, mas peraí, você está engajando um hate em cima de algo que você não viu? Não, porque uma vez eu vi em 2018 e eu achei péssimo. Eu falei, tá, mas a gente está em 2020, na época é 2020, eu acho. Assim, passou, assim... Sabe qual é a real, Isaac? As pessoas não sabem do poder que elas têm. Principalmente quando sai algo delas, uma palavra, uma ofensa. A partir do momento que saiu da boca dela, que ela colocou em enviar, acabou. Ela não tem noção do que aquilo pode acontecer com uma outra pessoa. Eu me vi nesse momento, aí a gente volta lá pro BBB. Eu me vi nesse momento nunca fui de votar, de acompanhar, mas teve um paredão específico que eu me vi num momento ali que eu disse, eu vou votar nessa pessoa pra ela sair enlouquecidamente, eu quero ver por cento de rejeição, recorde, tarará. No meio desse processo, eu falei o seguinte, mas peraí, por que eu tô gastando a minha energia com isso mesmo?
Eu quero que a pessoa saia, ou sim, eu quero que ela saia com nível de rejeição recorde, pra ela sentir... Humilhar a pessoa. Eu falei assim, tipo, mas talvez a minha motivação esteja errada. Talvez eu não quero que a pessoa aprenda. Eu quero que ela se sinta mal. Olha Mas só. me sentir mal, eu não tô fazendo exatamente o que ela fazia. Eu falei, não, peraí. Então eu preciso refletir. Que energia que eu quero emanar pro mundo? Caramba, se Não mais sei- pessoas tivessem essa reflexão. Entendeu? Olha só. E eu acho que esse exemplo, eu guardo ele comigo porque ele mostra que nenhum de nós está imune, sabe? Nenhum de nós é certo, é bom o suficiente. Mas a gente precisa parar para pensar. O que eu estou fazendo? Impacta na vida de alguém de algum jeito? Impacta negativamente? Tem um porquê? Essa pessoa vai conseguir mudar? Eu vou poder explicar? Ou eu só não gosto? Eu só quero infligir algum tipo de dor, de incômodo, de não sei o quê. Eu acho que é isso. Se você vê que você não vai contribuir de nada... Completamente protegido pelo anonimato, né? Exato, porque é muito gostoso você... tem gente até que fala, né? Quer fazer uma amizade? Acha alguém em comum pra falar mal. Você faz uma amizade isso é verdade. maravilhosa ali, entendeu? Porque você junta Verdade. ódio com ódio, ranço com ranço. E é um fato. Junta 2 ranços em comum. Gente, viram melhores amigos. Que nem você falou no Big Brother. Criou um vilão em comum, gerou conexão com pessoa. Acabou. Exato. Já que você falou de Big Brother, eu votei Só um muito. parênteses, 2 rapidinho. vezes. Só um parênteses. Falei. E aí tem esse negócio, né? O que falam? Todas as vezes que tem um vilão em comum, aqui fora, tá todo mundo dizendo o seguinte, cara, ele não é o vilão. Ele não é. Essa pessoa não é a culpada disso. Mesmo que depois lá na frente, né? Alguém descubra que talvez ele não era tão legal assim. Mas Juliette é um exemplo disso. Apanhou o negócio Eu não todo. acompanhei o dela. Apanhou o programa inteiro. E todo mundo certo de que ela era chata, que todo mundo odiava. E gostando ou não gostando da Juliette, não dá pra negar que ela é um sucesso. Ela Arthur, a também- mesma coisa. Ela também teve. Ganhou com uma margem histórica, não foi? Eu não sei, mas eu sei que ganhou muito Não bem. Ganhou Foi? Aí o pessoal falou que foi. ganhou com força. Caramba. Eu assisti esse, né, recente, e eu votei 2 vezes muito, assim. Tipo, muito. Eu votei. Eu não revelo em quem eu votei, mas tu revela em quem tu votou. Sim. Quem? Cara, eu vou ser sincero com você. Eu sou muito fã do Pedro Scooby, então quando ele tava pra sair, apesar de eu achar que ele tinha vacilado e falar, se eu sair de boa, se eu não sair de boa também, eu acho que ele deu uma brincada ali. E eu queria muito que ele ficasse porque eu curtia muito ele. Legal. Aí eu votei pra ele ficar. Aí não deu certo. Tu votou em quem? Não lembra. Só votou pra ele ficar. Eu acho que eu votei no Eli. Eu acho que não cheirava nesse dia, acho que eu votei nele. Mas eu não queria que ele saísse. Não. Tá, vou falar o que eu fiz. Pra você ver o nível de viciado que eu tava. Eu O entrei... que ela pensa sobre? Ela me critica, pô. Eu entrei nas enquetes pra ver quem tava mais perto de sair. Pra engajar no... Pra engajar. E eu acho no que tava foi mais o Eli. fraco. E aí, na final, como o Scooby saiu e eu era muito fã dele, eu queria muito que o brother dele ganhasse, que era o PA. Apesar de que qualquer um que ganhasse ali, eu ia achar foda. O DG eu ia achar foda. Mas enfim, pra gente falar, né, que é um produto da TV, já mudando de assunto. É um produto da TV que realmente engaja, que realmente, tipo assim, olha assim, uma coisa bizarra que eu vou te falar, mas eu me conectei muito mais com a família da Daphne por causa do Big Brother. Por causa do pessoal na sala assistindo, as minhas cunhadas votando, elas votavam mesmo, votando, falando sobre. Gente, aí tá o tópico. A TV aberta é conexão. E a dificuldade de falar pra todo mundo, né? Mas é isso, assim. Talvez um dos tópicos do reality que seja tão legal é que ele traz tantas vozes que você escolhe a sua. E eu acho que o legal também é ter uma narrativa que não existe. Então a pessoa tem que tentar interpretar. Exato. Jogar esse lance de interpretação e pensar, e a pessoa tem um assunto, pô, mas eu acho que é isso. Aí a pessoa, não, acho que não é isso. E não tem roteiro. Tem um olhar poético sobre isso, que é Sério? muito legal. Que o ser humano é assim, entendeu? Aquele negócio do maniqueísmo, assim. De buscar um motivo, de buscar uma razão, de vilanizar alguém. Exato. Caramba. E da gente descobrir que, na verdade, todos nós temos questões. Entendeu? Às vezes a gente está mais ferido. E a gente precisa de mais cuidado, de mais tratamento. Às vezes a gente está mais forte. Isso faz a gente se identificar com pessoas XYZ. Exatamente. Então, tem... A vida, ela é muito poética, né? Eu lembro que
quando eu, além de jornalista, eu ouso fazer poesia de vez em quando, Pô, tu tem que falar poesia, essa história aí. crônica e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu me conectei, eu me permiti escrever exatamente no momento em que eu estava mal, eu precisava colocar para fora. E ao colocar para fora, era meio que uma catarse para encontrar um sentido bom mesmo nas coisas ruins. Até que eu tenho um verso tatuado em mim, traduzido para o latim, que é que toda dor se transforma em poesia, que é sobre essa reflexão de pegar coisas ruins e transformar em coisas boas. Às vezes é isso, assim, é uma lição, é um aprendizado, às vezes é uma inspiração. Eu quero poder, mesmo na tristeza, conseguir ressignificar aquilo como algo que eu carregue de algum jeito, que não seja só a tristeza, né? E no meu caso, eu tenho tentado fazer isso também com a poesia para criar respiros, sabe? Cara, incrível. Isso é uma das formas que eu vejo a vida, que é uma coisa ruim quando acontece, eu aceito. Eu realmente aceito e eu tento ver propósito. Tento ver, isso aconteceu para eu estar aqui agora. Então tinha que ter acontecido, mas que naquele momento foi a pior coisa do mundo para mim. E é muito doido quando a gente fala isso, porque muita gente diz o seguinte, gente, para. É ruim, é só ruim. Não. E parece que quando a gente fala isso, a gente tá num mundo, só de felicidade. Não, dói. Demais. Lidar com isso e lidar com essa perspectiva de preciso tirar algo bom disso, dói também. Não é gostoso o tempo inteiro. Mas a gente precisa fazer uma escolha. A gente vai escolher só a dor ou a gente vai se permitir fazer algo com isso, entendeu? Eu prefiro sempre fazer algo com isso. Bom demais. O que eu vou fazer? É isso. Às vezes eu vou aprender, às vezes eu vou me reconectar com alguém que eu preciso, às vezes eu vou procurar um colo de alguém, às vezes eu vou sentar e preciso botar isso no papel. Então, assim, eu já acordei, escrevi poema 3 horas da manhã, e o poema é muito engraçado porque ele é meio que literal. Ele tem o horário que ele começa, eu falo o horário que ele começa, Sério? eu falo o horário que ele termina. Caraca. Dessa reflexão da vida. Ao mesmo tempo que eu tenho um poema, por exemplo, que eu escrevi inspirado numa unha de uma amiga minha. E é isso, assim, a inspiração é isso, ela vem, ela Que massa. paira. E tu conseguia fazer rima, tudo? Já fiz coisas com rima, mas chegou uma hora que eu me sentia na pressão de rimar. E aí, rima rica. Preciso fazer um negócio. Aí eu falei assim, não sei se eu quero ser tão técnico. Como é que é o nome daquilo de separar as sílabas do poema pra fazer uma rima? Não tem um negócio desse? Tem, mas Eu lembro métrica. É, um negócio assim. Não, mas eu fugi disso, assim. E eu sou péssimo, porque eu sou aquele que escreve e eu escondo. Eu não quero ler de volta. Eu já fui suspenso da escola por uma poesia. Ai, sério? Por quê? O que tinha nessa poesia, gente? Sério, a Daphne sabe dessa história aí. Tinha que fazer uma poesia, e aí eu tava pensando em alguma coisa pra rimar, tudo mais. Cara, eu tinha uns 8 anos. Eu não tinha... Gente, uma eu criança... não tinha... Pô, mas que trabalho, né, eu não gente? tinha, Uma criança de 8 anos sendo que... Eu não tinha fazer maldade, uma eu não tinha poesia. maldade na minha mente. E eu só fiquei tentando fazer rimas de qualquer forma possível, imaginável e tudo mais. Aí eu falei, o amor é uma flor roxa que nasce no meio da coxa. Eu fui suspenso da escola. Mas, gente, é muito poético, de fato. É muito poético isso aí. Sério. Eu fui realmente suspenso da escola. Fui psicólogo e tudo por causa disso aí. E foi uma parada... Não tinha maldade na minha mente. Não tinha. Eu realmente busquei rimar. É sério. Gente, professores, sério. entendam os alunos de vocês. Às vezes a gente tinha aqui um poeta. E sabe o que rolou? Eu nunca mais fiz poesia e minha mãe começou a escrever pra mim e entregava na escola. Professores, sério. deem atenção pros alunos de vocês, porque às vezes eles vão ter que mentir depois de serem mas eu fiquei tolhidos. meio triste, assim, porque foi uma coisa espontânea e tava querendo ver muita maldade em mim que não tinha. Realmente não tinha. Se fosse, sei lá, 15 anos, talvez. Mas, tipo assim, com 8, pô, entendeu? Não tinha como. Não, não, mas é muito doido, assim. E eu já me conectei muito com muita gente por conta de poesia, sabia? Caramba. De histórias das pessoas dizendo o seguinte, cara, tu fez isso aqui pra mim? Eu falei, não. Que demais. Você fez 2 anos atrás. Eu falei, gente, sou eu isso aqui. Olha só. E
E eu, por muito tempo, Mas você publica as poesias? eu posto num blog escondidíssimo, Anônimo. anônimo. Você tem um... Como é que é o nome? Pseudônimo. Não tenho. Não tenho. Só tem um nome do blog, posto lá os negócios e tal. De vez eu publicava às vezes no meu Instagram. Porque eu tinha esse Anonimamente. anônimo. Não, aí postava no meu Instagram, só que não dizia, tipo assim, eu que fiz. Postava lá. Quem sabia que eu fiz, Ah, sabia. eu achei que tu postava e botava um pseudônimo no final. Não, tava lá. Legenda de foto, sabe? O típico legenda Sim. de foto. Cara. Só que eu vivia esse conflito. Quando eu comecei nesse processo de escrever, de exercer esse olhar poético, eu até fico assim, será que eu faço poesia? Já tive crises existenciais disso. Assim, eu tinha na minha bio poeta amadora. Depois eu tirei o poeta amador, porque eu dizia o seguinte, gente... Será que eu sou poeta? Será que eu sou poeta? Meio que uma crise existencial. Crise gigantesca. Então, só que se eu tenho essa crise hoje, imagina em 2015, entendeu? 7 anos atrás, 8 anos atrás. Acho que Então, muitos artistas deviam pensar, cara, será que o que eu faço é arte? síndrome Né? do impostor, tem nome isso, inclusive, Sério? né? Essa coisa de você sempre achar que alguém vai, a todo momento, descobrir que, na verdade, você é uma farsa. Que Sério? você é um impostor, que você não é tão bom assim, que, na verdade, você... Entendeu? Caraca. Já sofri muito disso, vixe. Talvez sofra até hoje, talvez precise resolver isso na terapia. Caraca. Mas... Tanto é que, assim, eu escondia esses textos por muito tempo, então só pessoas muito próximas a mim sabiam que eu escrevia. E até que uma amiga... Não, antes de você falar essa história, você tem que falar como que você falou pra mim dessa história. Como que eu falei que eu já não lembro mais, essa altura do campeonato? Falando de signo. Verdade. Tem que falar isso aí. Quer falar sobre isso? Bora. Tem que falar, porque... Não, bora. Parte desse conflito talvez esteja no meu mapa astral. Aí. Como eu disse, eu sou pisciano. A Daphne pode te ajudar. a Ai, botar a super, luz aí. Daphne. Pisciano com ascendente em leão. Então eu tenho um conflito gigantesco em mim que por muito tempo eu não consegui entender. Eu sou extremamente tímido. Então, assim, se eu puder, eu fico numa concha, eu quero entrar despercebido e sair despercebido. Ó, pro pessoal que não sabe a referência que ele tá fazendo, o signo de peixes é considerado mais introspectivo. Ele é tão sonhador que ele cria um universo. Ele cria um universo paralelo e tal. E existem piscianos muito pra frente, né? Muito, assim. Mas a essência dele, ele é uma essência meio de... Ele cria universos paralelos mesmo, né? Caramba. E eu acredito que a parte da minha timidez seja um pouco dessa coisa do pisciano. Talvez eu tenha puxado... Mas você é tímido ou introvertido? Eu sou tímido. Ah, entendi. Eu sou tímido. Mas aí tem um ponto. Ao mesmo tempo que eu quero entrar e sair despercebido, eu odeio entrar e sair despercebido. Então é um negócio, é um conflito gigantesco. E eu não entendia. Porque, por exemplo, escola. Eu sempre fui muito tímido, odiava falar em público. Mas no trabalho eu que tinha que falar. Porque eu sabia que quando eu falasse, as pessoas iam me ouvir. Porque eu tinha coisa pra dizer. Então eu vivia esse conflito de tenho um poema, posto na legenda, mas não digo que sou eu. Faço, mas não faço. E tive um conflito ali profissional. Mas no fundo queria... Eu queria, porque eu sabia que era legal, mas eu não queria, porque poderia não ser tão legal assim. Eu vivi um momento, quando eu comecei a escrever, eu já era um jornalista premiado, já tinha 3 prêmios em jornalismo na estante. Que demais. Então eu já estava num momento da carreira muito jovem, mas num momento muito que tinha, sabe? Eu tinha uma historinha para contar, eu tinha um legado, vamos dizer assim, né? Legado não, porque eu acho que legado é para o futuro. Mas eu tinha conquistas que diziam, pô, o Isaac tem um trabalho diferenciado. E a poesia era a quebra disso tudo. Caramba. A poesia tem técnica, mas o que eu queria fazer era a não técnica. Era o sentimento puro e claro como ele é. Então eu queria um dia fazer um poema de amor e outro dia eu queria fazer um poema de tristeza, sendo que eu poderia estar amando e triste ou não. Cara, mas eu vou te falar, pra mim isso é arte. Porque é você se expressar livremente, não tem que seguir uma escola. Exatamente. Então, só que essa é uma reflexão que demorou muito pra mim, entendeu? E você, ao mesmo tempo, eu acho que você não tinha... Por você ficar mais escondido, talvez tenha faltado aprovação. Ou você já tinha aprovação? As poucas pessoas com quem eu dividia aprovavam. Entendi. Mas você achava pouco. Não, eu achava que eu não estava pronto. Ah, entendi. Não tinha nem a ver com as pessoas, tinha a ver comigo. Entendi. Então, o que acontecia muito era isso. Até que
Aí, novamente, o conflito do Pisciano com o Leonino. O mesmo Pisciano que tinha vergonha de dizer que tinha um blog e dizer, gente, não é meu blog, para engajar, para as pessoas conhecerem meu trabalho, foi o mesmo Pisciano que apresentou pela primeira vez um seu poema em público num sarau na Academia Amazonense de Letras. Então, assim, eu fui do tímido que não divulga, que escreve. Eu só não tô tendo a reação cara que eu do tive na sarau da primeira vez que eu já Academia ouvi Amazonense de Letras, essa entendeu? história, mas, cara, é só Academia Amazonense É de tipo, Letras. entendeu? É só isso. Aí que tá o negócio, entendeu? Tinha uns imortais na minha frente, Caraca, entendeu? velho. E foi um dia muito, muito doido, porque eu sempre fui louco por música. E aí existiam alguns artistas meio alternativos que eu adorava, Cícero, Léo Fressato, todos tinham letras muito cheias de sentimento. E aí eu dizia o seguinte, gente, meu sonho é um dia que a minha poesia vire uma música. Olha só. E aí eu cheguei, aí E rolou? recebi esse convite, ainda não. Mas recebi esse convite e nesse dia tava a Kathleen Nascimento, tinha mais alguns cantores nesse evento. Eu terminei a minha apresentação e vim pra cadeira. No caminho, os cantores falaram assim, isso dá música. Tu tem que fazer uma música disso. Eu falei... assim, olha... Isso que eu tô te dizendo, entendeu? Então, tipo assim, Que a coisa da isso? aprovação, eu até tinha. Não, você teve até demais. Caraca. Pra você ver. Que isso, cara. Mas é muito doido, assim. Então, quando eu falo de signo, quando eu falo que, pra mim, acabou sendo um instrumento, inclusive, de autoconhecimento, foi muito por isso. Foi porque ajudou a entender que, sim, essa brincadeira Você fazia sentido. de peixes e Né? leão fazia sentido dentro desse universo de alguém que quer viver ali na sua concha, mas que quer ser o rei do negócio. Caraca. Cara, eu vou te falar, eu não acreditava em signo até me relacionar com esse ser humano chamado Daphne. Que, inclusive, algo do mapa dela faz com que ela queira participar do podcast, mas ao mesmo tempo não queira. Gêmeos? Né? Temos gêmeos no mapa? Olha aí. Muito, 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 muito a ponto de qualquer coisa que ela faz. Ah, é porque eu tenho ascendente em gêmeos. Tá bom, aí eu já tô aprendendo algumas coisas de tabela, né? Tanto que a Daphne não chegou aqui no início. E ficou eu e o Isaac falando de signos. Eu fiquei Por impressionado. horas. Eu fiquei impressionado que eu sabia. Com simbionse da Daphne. Por horas, é isso. Nossa, mas de verdade. E é muito engraçado, porque isso me ajudou, inclusive, a lidar com mais pessoas. Entendeu? Porque às vezes a gente realmente não entende que o mundo é diverso, a gente não entende que algumas pessoas são mais apressadas, que arianos são mais apressados, que arianos não têm paciência, entendeu? E eu que sou pisciano, eu quero entender o sentido, Muitas entendeu? vezes E que um a gente aquariano imagina não que quer as pessoas entender o agem sentido. como a gente agiria, né? Exato, entendeu? Então, assim, se eu quero viver o negócio, talvez uma pessoa diferente de mim, de outro signo, tenha outra prioridade. Prioriza outras coisas, gosta de outras coisas. E é óbvio, existe uma caixinha, a gente está falando sobre caixinhas em que as pessoas não podem ser diferentes? Não, a gente está falando sobre outra coisa, a gente está falando sobre padrões, não sei se a gente pode chamar de padrões, mas enfim, a gente está falando sobre tendências. A Daphne falou arquétipos, olha só. Chique, né? Caraca. É isso. Cara, você sabe, domina sobre arquétipos? Não. Eu tô estudando muito sobre isso agora. Arquétipos e imagem pessoal. Olha só. Acho que eu não falo isso pra ninguém agora. Eu tô falando no podcast, tô falando pra todo mundo, né? Mas o que acontece? Eu queria ser ator quando era criança. E aí a minha família não me estimulava a ser ator. Nem poeta. Né? Um poeta o mundo não me estimulou. E eu queria justamente porque eu via novela e tudo mais. Eu, caraca, você é aquela criança que tá na novela ali, sei lá o que, jogando bola. Eu pensava nisso aí. Enfim, família de militar não vou falar família de médico. Se fosse família de médico, eu provavelmente viraria médico. Acabou que eu virei militar. Mas eu escrevi roteiros por um tempo. De filme. Olha! De filme. E aí eu gosto de consumir de vez em quando. Ainda existem guardados? Existem. Gente. Existem, eu acho que tem mais de 20, com certeza. Meu Deus, gente. Eu escrevia muito porque eu pensava naquela época que seria impossível eu virar ator. Impossível. Porque meus pais nunca iam fazer nada, então na minha mente eu ia escrever uma história
onde eu ia ser o roteirista, eu ia vender o roteiro. Ia dizer, mas eu sou esse personagem aqui, ó. Isso. A minha mente funcionava assim quando eu era criança. Gente, hoje eu saio um pouco dessa vibe. Tu já leste de novo esses roteiros? Já. Tu tem a sensação de que, tipo assim, gente, fui eu que escrevi isso aqui mesmo? Sim. Porque eu tenho isso. Quando eu releio alguns poemas antigos, eu fico assim, gente, isso aqui é legal, hein? Eu não escrevi isso aqui não, hein? Quem foi que escreveu isso aqui no meu lugar? Tem alguns que eu penso assim e falo, cara, de onde eu copiei isso? Porque não é possível. Então, porque não é possível. Exato. E tem uns outros que... É que é, tipo, tão ruim que, meu Deus, eu não escrevi isso aqui também, não. Que eu vejo uma linguagem... Eu fiz aquilo ali com 14, 15 anos. Eu vejo uma linguagem infantil. Teve até um que eu reescrevi uns 5 anos atrás. Eu reescrevi mesmo, baseando num diretor que eu gostava de cinema, tal, no estilo dele. Que eu acho que tá top. Eu acho que você tem que resgatar isso aí e apresentar. Quem sabe não tem projetos aí. Pode ser um dia aí. Mas não... Pra ser ator não rola mais não, acho que eu já tô de boa. Dirige. Eu falei, pô, você pode dirigir, ó. Gente, tá vendo? A gente vai sair daqui agora com um filme. Olha aí. Com 20 filmes. A trilha sonora vai ser das poesias. Vai ser das minhas músicas. Caraca. Gente, alguém, pelo amor de Deus, precisa. A gente vai Cadê o Joe Guerra, o John Veiga? E os dois já vieram aqui. Na verdade, será que vira um sertanejo? Na verdade, de cantor já veio o Joe Guerra, o John Veiga, a Evelyn Félix, que vai lançar música agora na sexta, e a My Seven. Olha então já aí. tem uma... Já dá pra gente fazer um bonde. E aí a Daphne vai dar uma consultoria pra... Mas a gente só vai lançar o filme quando todos os astros estiverem conspirando, né, Daphne? Mercúrio retrógrado jamais. Cara, tipo assim, cara, eu vou te falar, que nem eu te falei antes aqui, né? Eu saí de um mundo onde... Cara, eu fiquei 5 anos no internato morando só com homem, em situações meio que extremas, de pensar que vai ter guerra, de coletividade e tudo mais, desgaste físico muito alto. Então cara, eu vou te falar por mim, não posso falar pelas outras pessoas que passaram pelo mesmo. Eu saí meio bicho do mato. E a Daphne me colocou esse conhecimento e eu não acreditava. Não acreditava. E começaram a acontecer coisas que eu não tinha como não acreditar. Entendeu? Tipo assim, eu criava um negócio num dia. Eu falava, não vai dar certo porque foi a lua minguante, sei lá o que. Falei, amor, para, eu estudei muito, me dediquei. A Daphne vai muito não além de onde eu vou. Ixi, eu tô certo. muito atrás de Daphne. Eu tô assim... É aquelas camadas, viu? Eu ainda tô na superfície. A Daphne já foi mergulhada aqui, ó. E eu, fazendo uma reunião com a diretoria do Shopping Manauara pra adiar o lançamento do podcast. Gente, mas por quê? Me dá uma justificativa plausível. Porque era Mercúrio retrógrado. Aí eu cheguei e falei... Aí eu falei, então... Com que cara que chega nessa reunião? Pô, e ela não tava junto. Daphne, vem cá, fala Fui eu sozinho nessa reunião. Não, ela não foi. Fui eu sozinho na reunião com a Annelise e com a Isa. E aí e agora? Aí, tipo assim, o Mercúrio retrógrado acabava numa data, eu ainda tinha que conseguir mais 14 dias pra Lua virar cheia, né? Porque... Olha aí. Gente, é muita... E aí eu tive que justificar depois que tinha que ter a Lua tal. E eu pedindo pra ela me explicar, porque eu tinha que justificar. Porque se eu começasse antes, o negócio... Acho que nem poderia dar certo, porque eu já acreditei. Mas ela jogar uma praga pra não dar certo. Tô brincando, não ia não, porque ela queria que desse certo também. Mas olha aí, ó, tem dado certo, né? Graças a Deus. Legal. Graças a Deus, tá dando... Não, tudo tá dando certo, tudo tá dando certo. A gente vê muito o projeto, até pra você que quer ter um podcast, eu vejo muito como qualquer projeto de mídia. Bem, eu dividi assim. Você pode até, como trabalha nisso, falar se eu tô certo ou não. A gente primeiro tá criando conteúdo pra depois focar... Claro que dá para fazer ao mesmo tempo, mas são níveis de atenção que a gente coloca, para depois a gente focar em criar a nossa audiência. Então tem um conteúdo legal. Essa audiência encontrou esse conteúdo, a partir do momento que tem audiência, eu posso chegar para uma empresa e falar, então, eu tenho esse público, o que você acha de botar um patrocínio aqui? Então são as fases que a gente está. A gente hoje está entrando na segunda. A gente está com bastantes episódios, melhorando a qualidade cada vez mais, graças a Deus, evoluindo bastante. E agora a gente vai focar em aumentar a nossa audiência. Faz todo sentido. É preciso, quando a gente cria um produto de mídia, na verdade, cria qualquer tipo de produto. Que é muito diferente. Porque o produto de mídia a gente tem que criar audiência para depois oferecer. Por exemplo, se eu vendo copo, eu comprei o copo, eu já ganho dinheiro na hora. Tem todo um processo, um trabalho, né? Super. Não, e tem muito disso. Assim, a gente precisa entender que isso é um organismo vivo. Essa é uma construção diária. Todo dia a gente constrói um pouquinho desse trabalho. Porque quando a gente está falando de produto de mídia, a gente está falando de relevância. Ninguém nasce na relevância do zero.
alguns projetos nascem do zero com relevância porque trazem alguém que já é relevante porque já construiu antes, entendeu? Então, a relevância, a importância, ela é construída no dia a dia. E a relação com essa audiência é do mesmo jeito, Com né? certeza. No meio disso, alguém que um dia vai assistir um episódio teu vai dizer, putz, não gostei daquele episódio, ou o podcast é chato. É uma pena. É uma pena. Pode acontecer. É só uma pena. Mas quando a gente se permite consumir mais, a gente vai entendendo de fato a construção. E a construção, ela é isso. Ela é diária. Tem altos, tem baixos. E é assim que a gente vai formatando as coisas. O que não dá para se perder é o DNA. Né? O que tem de essência? A essência é X. Eu vou entregar dentro dessa essência. Né? É o que eu falo muito, por exemplo, assim, trabalhando com TV numa emissora, numa afiliada local. A gente só existe por um motivo. Amazônia. Então, assim... Só por isso. Só por isso. Porque, assim, senão vazava um conteúdo de rede. Eu posso falar simplesmente sobre copos? Pô, quantas pessoas no Brasil inteiro tem uma fábrica de copos que vão conseguir falar sobre copos muito melhor do que eu? Entendeu? Mas se eu falar que esse copo, dentro essa água aqui, é uma água de uma fonte amazônica e é a mais pura do mundo, isso, talvez, quem construiu esse copo, quem fez esse copo não tem acesso a isso. Esse é o meu material. Demais, essa é a história que eu tenho pra contar. E essa é a história que só eu tenho pra contar. Entendeu? Então é nisso que a gente quer. Vai ser um pouco dessa relação de todo mundo que trabalha com mídia. É achar, mesmo quando você tá quer falar com todo mundo, você tem que achar o seu nicho, que seja editorial, que a gente pode chamar de DNA, que a gente pode chamar de essência, que a gente pode chamar do que a gente quiser. Mas... Conteúdo. Esse conteúdo, enfim, a abordagem, a narrativa. Cara, já que a gente tá falando disso, um assunto que eu consumo muito, já que é meu produto principal, né, o podcast, que existe realmente um fenômeno de contracultura de projetos de streaming com TV aberta. O que você acha disso? Eu acho que é exatamente isso. Assim, a TV, ela é um meio tradicional, né, que está se reinventando pra caramba. Demais, pô. Não dá pra, assim, a gente nunca participou tanto, né, de produtos. A gente nunca esteve tão ligado, a gente nunca interagiu tanto. Essa TV nunca foi tão interativa e participativa. Tem um QR Code que você já vê no celular, já continua. Tem experiências, né, que elas vão além da primeira tela. Quer ver uma matéria, aí você vai pro stream, vai pro Globoplay. Exato. Só que quando você está falando de TVs abertas, especialmente, né, TVs abertas, que tem ali aquela... Eu acho que, essencialmente, praticamente todas as TVs têm essa missão de audiência, porque é o que vende, né? Você vende publicidade, então para isso você precisa entregar para alguém quem é essa pessoa e tudo mais. Você precisa ser, assim, unificar, falar para todas as classes, todos os gêneros, ou mais próximo disso possível. E quando você está no universo do podcast, do videocast, você consegue falar muito mais com os nichos. Então, se você tem um público na TV que ainda é muito conservador... Consegue adequar a linguagem. Exatamente. Na internet tem gente que não consegue. Então, tem gente que faz conteúdo bebendo, tem gente que fala palavrão, tem gente... Entendeu? Então, você tem um universo onde é muito mais aberto. Porque na TV, se aquilo te choca, tu muda de canal. Isso te abre para um outro universo. Às vezes, na internet, tu muda... Pode até mudar de vídeo, mas às vezes tu acelera, tu pula aquela parte, entendeu? Tem uma série de outros fatores. E, no geral, diferente da TV, que a gente só recebe, né? Hoje não mais, apenas recebendo, mas essencialmente recebendo, na internet, não. Na internet você geralmente já chega no conteúdo escolhendo aquele conteúdo. Né? Não é um negócio que você ligou o teu computador e do nada pulou um negócio. Tu clicou ali. Tem os algoritmos de te mostrar o que você quer, os recomendados. Mas ainda assim tu clica para acessar, entendeu? E há uma quando você clica, eles entendem que você gosta disso e mostra mais. Exatamente. Tecnicamente, ali é uma predisposição. Eu acho que tem gente que estuda isso que vai conseguir falar sobre isso bem melhor do que eu. Mas há uma ruptura, sabe? E eu acho que esse produto, ele precisa realmente romper. É a diferença de um podcast e de um programa de rádio.
Programa de rádio, muitas vezes, ele tem cara mais de entrevista. É. E esse produto aqui, ele precisa ser um produto com muito mais cara de uma conversa ao redor da fogueira, uma conversa de bar, de mesa de bar. É. Então, tem que ser muito menos uma entrevista. Imagina se esse nosso papo estivesse sendo sobre técnicas de produção de conteúdo, entendeu? Quem interessa isso? Interessaria para provavelmente muito menos pessoas. Mas quando a gente... E gera realmente esse contato, né? Exato. Sabe qual foi o primeiro podcast? Aí eu descobri o que era o podcast, vamos falar, um videocast. Foi na pandemia, bem isolado mesmo. A gente fez a gente tinha parentes que tinha muitas comorbidades, a gente fez questão de ficar mais em isolamento. Uhum. E ainda mais que eu era exposto ao quartel, que o quartel não parou. Tinham várias medidas de isolamento, mas não parava. Então acabava que, mesmo sendo reduzido, eu tinha uma chance de me contaminar. A gente estava em casa vendo e eu vi um episódio aleatório. Tipo, do Mike Tyson com eu falei aleatório, quase falei Ronaldinho. Mas não, com Mike Tyson, com Snoop Dogg. E conversando sobre aleatoriedades. E um cara no computador lendo um superchat dos fãs. Falando, falem sobre tal coisa, tudo mais. E eles estavam, tipo, fumando e tal. Mas, de boa, eu parei assim, olhei. E hoje eu sou fã do Snoop Dogg. Na época eu nem conhecia tanto, sabia que ele era rapper e tal. Mas eu me conectei com ele ali. E o Mike Tyson, que todo mundo conhece, né? Uhum. E eu vi eles conversando e eu me senti como se eu estivesse lá com eles. E o eu estar lá com eles fazia eu não me sentir sozinho no isolamento. Exato. Então, cara, isso me fez bem. Exato. Que legal. Não, é isso, assim. Eu já consumi muito podcast tentando achar as histórias que eu sabia que eu não acharia em outros lugares. Então, por exemplo, tinha recentemente, tinha um podcast de uma jornalista que trabalhou em várias emissoras, que estava contando exatamente essas histórias dos bastidores. Então, os cancelamentos pelos quais ela passou, os desafios que ela enfrenta. Ela apresentava um jornal de 3 horas. Então, imagina, 3 horas ininterruptas falando sem parar. Nossa, sério? Aí ela contava da rotina dela. Então, assim, para ela estar atualizada sobre todos os assuntos, porque o jornalista não tem isso, né? Ele acaba tendo que passear por todos os assuntos. Então, sei lá, o comentarista de política mergulha em política, o comentarista de esporte mergulha em esporte, o âncora, né? O repórter mais generalista, ele passeia por tudo. Então, ele precisa consumir um pouquinho de tudo. E aí, ela falava que no exercício da função dela, o que ela fazia era consumir notícia 24 horas por dia. Nossa. E aí, ela acabava fazendo propondo, não sei se intencionalmente ou não, mas em mim me tocou nesse lugar, propondo essa reflexão, né? Do quanto a gente consome, do quanto a gente está ligado, enfim, de como é que essas coisas funcionam, das coisas que ela, por um deslize, falava, né, e não era exatamente aquilo, e aí ela era cancelada na internet, e aí ela falava o seguinte, não, calma, falou, como é que você fala isso sem ler o fulano de tal? Ela dizia, espera, eu vou ler, e eu vou voltar, e a gente vai concluir essa conversa. Me dá que legal. X dias para eu ler, afinal de contas, o que você tem. Então, e aí são coisas que a gente muitas vezes não imagina, né? Quando a gente vê a pessoa na televisão, primeiro que a gente imagina que ela foi abduzida, que ela... Às vezes a pessoa acha que nem é uma pessoa. Posso que falar não o que for, posso criticar, que não é uma pessoa. Entendeu? Assim, você pensa que ela tá acima do bem e do mal, não tá. Ela é uma pessoa como você, e ela precisa ler, e ela tem tempo, e ela tem que ficar com a família, entendeu? Então tem uma série de coisas. E esquece que também tem uma... Ela come, ela vai no banheiro. Exato. Tem todo um bastidor que qualquer pessoa tem. E, tipo assim, cara, muita gente não vê isso. Exato. Eu passei por uma situação recente, que eu, infelizmente, não consigo falar aqui, mas te conto em off depois, que era de uma pessoa que decidiu falar do trabalho de toda uma equipe a partir de um recorte completamente enviesado. Caramba. Completamente enviesado. E aí a minha primeira reação foi de choque, mas de solidariedade. Foi o seguinte, não, poxa, a pessoa não entendeu. Vamos falar com essa pessoa e dizer o seguinte, não, calma. Se houve um mal entendido, deixa eu te contar XYZ, pode ser, a gente pode? Pode. A pessoa foi lá e reforçou a mesma história enviesada sobre a equipe de antes. Eu falei, gente, isso é de respeito, entendeu? Então é isso, é muito fácil quando você está nesse campo das redes sociais,
de você engajar pelo ódio, É verdade. entendeu? Esquecendo que tem gente ali que tá ralando, que é profissional, que se dedica, entendeu? Que tem pai, que tem mãe, que sofre, às vezes, o mesmo problema que você tá O dizendo. engraçado é que às vezes acontece algumas situações complicadas e as pessoas começam a lembrar que existem algumas coisas, né? Por exemplo, tá tendo a situação da guerra e tá tendo correspondente de guerra. E aí morre repórter. A pessoa, caraca, eles estavam lá na guerra, velho. Estavam? Né? Não tá acontecendo uma história lá? E o Não tem que é cobrir? doido, né? Ainda tem gente que diz assim, mas tava fazendo o que lá? Mas, gente, peraí. Falam isso? Vixe! Que isso, Muito, cara? muito. Gente, Nossa. mas por que tinha que estar lá? Gente, existem regras, existem formas de fazer, né? Mas ninguém é... Tá, ninguém é muito, mas 99,9% dos profissionais são profissionais. Fazem isso com responsabilidade. Eles escolheram sair das suas casas todos os dias, e aí a gente vai pro repórter de guerra, mas a gente vai pro repórter que tá indo Investigativo. pra porta de delegacia, que tá indo pra cobrir política. A gente tá indo pro cara que tá indo no supermercado falar de inflação. E as pessoas pegam esses profissionais como se eles fossem não estivessem fazendo algo além do trabalho deles. Entendeu? Só que essas pessoas saíram de casa só para contar histórias que novamente vão tentar impactar a tua vida. A gente estar aqui e ignorar os impactos da guerra, Ucrânia e Rússia, na nossa vida, não é outra coisa além de ignorância. A gente pode escolher. Para algumas pessoas acham que a ignorância é uma bênção. Para quem pensa assim, o que a gente pode fazer? Só continuar contando essas histórias e torcer para que elas entendam a relevância a curto, médio e longo prazo desse trabalho tão importante, que é colocar luz sobre as coisas. Adorei a sua analogia, né? Essa coisa de realmente colocar luz sobre os assuntos para esclarecer. É uma missão árdua, mas gostosa. Tem que Árdua, mas gostar. gostosa. Não é pra qualquer pessoa. É. Ainda mais quando a gente fica sabendo as notícias que jornalista foi espancado por sei lá o que. Velho. É muito Tipo, bizarro. Eu fico só pensando. Cara, imagina se é você no seu trabalho que é espancado, cara. Não é um absurdo? Então por que não seria um absurdo com essa pessoa? Eu não falo só do jornalismo nisso. Eu falo em qualquer profissão. É um absurdo em qualquer profissão. local. Violência é uma coisa que a gente não pode aceitar de forma alguma. Com né? certeza. E de uns tempos pra cá, a profissão jornalista, que algumas pessoas não estão vendo dessa forma, né? É triste. chato. É triste. Mas é isso, assim. É cíclico. Tudo é cíclico. É. Tenho fé. A gente espera que esse ciclo passe, que as pessoas entendam que essa função ela é tão importante, que pode sim haver X ou Y que faça algo que um pouco mais... Como existe em todos os ciclos, em todas as profissões. A pessoa que é mais isso, que é mais aquilo, Exato. não tá só nisso, entendeu? Exato. É por isso que eu falo assim, essa é uma construção diária. Vocês têm que, né, assim, quando a gente consome algo, não dá para dizer que eu amo ou eu odeio sem de fato entender aquilo. Acho que vale a pena você entender aquilo. Por exemplo, eu gosto ou não gosto do profissional tal. Entende, consumiu ele o E suficiente. olha uma coisa até mais filosófica. A Daphne me ensinou que o amor e o ódio são o mesmo sentimento em polarizações diferentes. Exatamente. Não sei se é essa a linha de pensamento, mas o que eu li é isso, assim, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É isso? Ó. É a ausência de sentimento. Entendeu? As pessoas dizem, o ódio é o oposto do amor. Não, é a indiferença. Caraca, legal. Só esse tema aqui já rendeu mais 3 horas aí da gente. Olha aí, ainda mais que o jornalista vai desenvolver. Tá, gente. Ainda vamos fazer uma poesia disso, entendeu? A gente vai fazer um filme, a gente escrever uma música. Olha aí, a Daphne vai fazer o casting. Tem que ver, tem que pegar a data de nascimento e o horário de todo mundo. Olha aí. Não é não? Tem algum signo que não vai participar do nosso filme? Escorpiano. Acho que escorpião é bom pra vilão, amor. Não posso falar, os escorpianos vão cancelar a gente. Eu adoro escorpianos. Não, mentira. Tenho grandes amigos escorpianos, só não pisem no pé deles. Giza, isso é pra você. Eu acho que eu não conheço escorpiano. Conheço.
Mas, ó, recado para não pessoas. tentava. Recados para signos. Escorpianos, perdoem. Vocês precisam perdoar. Aí. Aquário, amolece esse coração. Você sabe que isso vai virar um corte, né? Olha aí. Amolece esse coração. Pessoas de aquário, muito, muito frias. Piscianos, parem de sonhar o tempo inteiro. Sonhem comedidamente. Olha aí. Cancerianos, sem tanto drama. Dá pra viver sem tanto drama. Libra, ai, parem de ser safados. Libra safado? Muito. Sério? Uhum. Alguém é Libra aqui? Alguém tem ascendente em Libra aqui? Não que saibam, né? Virginianos, continuem limpando e organizando o mundo. A gente precisa disso. Quem mais falta? Faz um monte. Sagitário, aventureiros. Sigam sendo aventureiros. A gente precisa também de aventura. E o melhor de todos? Áries, Claro. calma. Tenham calma. As coisas não precisam ser pra agora, urgentemente. Olha aí. Paciência. Então, Mantra é pra um vida. trabalho constante aí, mas Tem mais que- alguns aí, né? Mas fica aí pra próxima. os próximos vêm pros próximos capítulos. Exato. Tem que rolar um parte 2 aí. Olha aí. Cara, vou te falar, muito bom a entrevista. Eu gosto muito, fico muito feliz de poder ajudar você com o seu ascendente em leão. Olha Olha aí. Não, O convite chegou, eu falei assim, vou nada. Aí o ascendente, vai. olha aí. Vai sim. Mas eu pensei muito nisso. Eu tive um contato com o Zapeando pelo Andy, que a gente gravou aquela matéria do metaverso. Ele gravou um episódio comigo inteiro no metaverso, foi loucura. E aí eu pensei, cara, que legal. Tipo, gostei muito da vibe dele. E eu pensei, pô, vou chamar as outras pessoas do Zapeando. Eu pensei, pô, eu posso chamar os apresentadores, mas eles sempre estão no foco. Uhum. Eu quero chamar Quem não é- tá. quem é a pessoa que tá por trás fazendo tudo acontecer, junto com eles e com outras pessoas, mas que não tá aparecendo na câmera. Que eu acho que isso é muito importante, tem muito a ver com os bastidores que fazem as engrenagens girar, que as pessoas não veem. Eu acho que nem a gente falou muito de colocar a luz, eu acho que uma das missões do Pode Rolar é dar luz e mostrar essas pessoas que, sendo sincero, saem sempre histórias incríveis. Incríveis. E eu vou te dizer, essa galera que tá nas ruas, sabe, que tá contando essas histórias, tem um monte de história pra Com contar. certeza. Histórias de perrengue, histórias engraçadas, histórias emocionantes, histórias de chorar. Tem muito. E eu aproveito, inclusive, essa oportunidade, toda vez que eu posso, eu faço questão de dizer isso, de, inclusive, me direcionando pra galera que tá assistindo, pro meu time, e dizer que essas histórias todas, o desafio de contar as histórias aos sábados, né, no momento, para tantos estados, só é possível graças a essas pessoas, graças a vocês. Porque, cara, essa missão, a gente falou aqui, né, conjecturou muito e tal, divagou um pouco até, né, conceitualmente sobre essa atividade, mas ela é uma atividade prática, sabe? Isso é feito no dia a dia. E é feito por gente muito talentosa, é feito por gente que vence todas as barreiras. Viver na nossa região não é fácil. Os desafios logísticos, a ausência de visibilidade, sabe? De grandes nomes. Às vezes a gente pensa isso, sabe? Ai, falta trazer famoso. Gente, vocês olhem pra gente, assim. Trazer um grande show pra cá. Eu admiro os empreendedores que trabalham com o universo cultural aqui, que conseguem trazer nomes bacanas pra cá. Admiro também muito quem consegue dar visibilidade para os artistas locais. Então, sabe, é uma engrenagem muito complexa viver na Amazônia. E a gente assume esse desafio todos os dias. E por isso até que eu brinquei no início da nossa conversa, né? Quando você falou assim, a cabeça pensante. Sou uma cabeça junto com tantas outras cabeças maravilhosas. Que aceitaram esse desafio, né? Exato. E assim, é uma... Eu que comecei, como eu te falei, comecei com jornal impresso, comecei com internet, na sequência, acaba sendo um trabalho um pouco mais solitário. Você consegue se resolver ali meio que só. Óbvio, você precisa de outras pessoas, né, para fazer o processo chegar até o final. Mas quando a gente tá falando de televisão, a gente precisa do cara da imagem. O cara da imagem precisa ter sensibilidade suficiente para pegar o take certo. Com certeza.
Quando a gente fala da edição, essa imagem ela só acha sentido se ela tiver a trilha certa, se ela tiver o time certo, se ela entrar no lugar certo. Isso só vai fazer sentido se o texto do repórter, do apresentador, trouxer essa emoção junto. Se ele teve a sensibilidade de fazer a pergunta certa. Porque se ele não conseguiu ouvir a pergunta, se ele não conseguiu perceber a girafa, que a matéria não é o pôr do sol, é a girafa, esse conteúdo não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido se quem for revisar esse programa no final não tiver a sensibilidade de dizer o seguinte: isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, limpa, acrescenta, sabe? Embala, vamos fazer isso, sabe? Ser uma boa história. Então, é esse trabalho de formiguinha que é feito por tantas cabeças que é muito legal. Então, para minha equipe, a honra gigantesca de ter vocês como time. E para quem não é da minha equipe, da próxima vez que você assistir em televisão, que aparecer lá a ficha no final, olhem para aqueles nomes. São pessoas muito talentosas e que merecem muito o nosso respeito, que merecem muito a nossa atenção, porque são pessoas que saem todos os dias da sua casa para levar algo de bom para quem está lá. Se for no jornal, para levar informação, para trazer as notícias quentes, as notícias que fazem a mudança no seu dia. Se for no entretenimento, também um pouco disso, mas para trazer um pouquinho de leveza, de sorrisos. E, no fim das contas, quando a gente espremer, coisas boas vão ficar para quem tiver consumido aquele conteúdo. Eu acho que essa é a nossa missão. E é muito bom fazer isso numa terra linda como a Amazônia, com tanta história boa, e sabendo que é aqui que a gente vai dar visibilidade. É para essas pessoas que a gente quer colocar a luz. Nossa, cara, eu fiquei até sem palavras aqui. Daphne tá com o olho... Cara, incrível. Incrível, até... É isso. Caraca, é isso. Dei aquele bug ali de novo. Cara, incrível. Que palavras lindas, sensacionais. Realmente me emocionei. Obrigado. Não tenho nem mais o que acrescentar. Só realmente agradecer a sua presença, a sua história inspiradora, que me inspirou. Eu tô muito inspirado. A Daphne tá com o olho todo molhado ali. Eu devo estar também, eu só não admito. Posso falar um negócio? Pode. Eu falei isso no primeiro dia que eu vim aqui. Eu sou, pessoalmente, um entusiasta de gente que quer fazer coisas diferentes. Eu acho que, da mesma forma como tem muita gente emanando coisas ruins, a gente precisa de pessoas emanando coisas boas. Da mesma forma como tem muita gente que adora criticar a roupa do outro, o cabelo do outro, não sei o quê, eu acho que a gente precisa naturalizar o elogio. Ver a pessoa que tá com o cabelo bonito, teu cabelo tá lindo. Muita gente pensa, não faz mais que obrigação, não fala nada, né? Entendeu? Mas não, elogia. A gente já tem muita gente mandando energia ruim. E quando eu vi aqui pela primeira vez, a sensação que eu tive foi exatamente essa. Que bom que tem gente fazendo coisa legal, sabe? Obrigado. Que bom que tem gente apostando aqui. Que bom que tem gente fazendo coisa boa, entendeu? Porque é só assim que a gente muda o fluxo. É só assim que a gente faz essa roda girar. E então, você agradeceu por eu ter aceito o convite. Eu agradeço o convite. Obrigado por ter me chamado. Foi ótimo bater esse papo. E muito, muito, muito sucesso. Que sejam dias com muitas histórias boas para contar aqui e onde for que esse microfone se dirigir. Que seja muito iluminado, que tenha muito sucesso e brilha muito, que é muito legal estar aqui também. Porra, muito obrigado. Mais uma vez, fiquei sem graça de novo. Muito obrigado, Isaac. Foi um episódio incrível. E tem muito assunto aí para um próximo episódio. Estamos aí. Acho que a gente pode marcar um parte 2 com você, com a presença da Daphne. Olha! Né? Mais assuntos sobre signos. Eu acho que esse aí, eu vou ser a pessoa que menos vou falar nesse aí. Eu acredito que... E eu acho que a gente pode marcar mais pra frente, talvez, um episódio com a equipe toda do Zapiando. Vai ser muito legal. Acho que é uma boa também, né? Vai ser muito legal. Pra ver a dinâmica de vocês, acho que é uma coisa legal também. Gente, é uma grande loucura. Eu tenho até medo. Acho que a gente podia fazer um episódio com vocês todos no metaverso, assim. Vai ser uma grande loucura
no metaverso. Aí a gente só tem que acolchoar tudo, que o Dieguinho quase atravessou a porta naquele dia. É. Gente, pra quem não sabe, esse menino é uma loucura. Mas vai ser legal, sim. É uma turma show. Tem muita história, gente, sério. Só ouvindo pra rir, pra se emocionar, é muito legal. Pô, mas show de bola, mais uma vez, Isaac. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio do Pode Rolar. Tenho certeza que a história do Isaac emocionou, inspirou e instruiu vocês em muitos assuntos da vida, da profissão, da experiência. Eu ainda estou até um pouco emocionado aqui nesse episódio. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, é muito importante. Deixarem o seu gostei e se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Amanhã tem mais. Valeu, até a próxima.